Tá começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela TV Univale, o seu canal Futura. E hoje a gente tem uma entrevista, senhoras e senhores, uma entrevista internacional. International Interview. Hoje eu vou conversar com a Elisa Brasili. A Elisa, ela é bióloga italiana. Certo. Da Itália. Ela é formada em Ciências das Plantas, ela é PhD, PhD. E nessa passagem aqui pelo Brasil, a Elisa está trabalhando no isolamento de compostos bioativos de plantas medicinais e alimentares. Certo, tudo certo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Há quanto tempo você está aqui no Brasil? Agora são 6 meses. 6 meses? Sim. E você veio aqui já sabendo falar português? Ah, não falava português. Eu sabia alguma coisa assim, mas não falava português. Eu ainda não falo muito bem, mas Claro vou que melhorar. fala. Aliás, o português é uma língua difícil de se aprender. É muito né? difícil, tem uma gramática muito complicada, sim. E você fez curso? Eu fiz um curso na Itália, muito pequeno, sim. E agora estou fazendo curso aqui na Univale, no Nelly. Então... já estamos fazendo a propaganda do Nelly, senhoras e senhores. Nelly. Nelly é ótimo. E como é que surgiu essa oportunidade de você vir para cá para trabalhar nesse isolamento? Primeiro, o que é isolamento de compostos bioativos de plantas medicinais e alimentares? Para quem não sabe. Ok. Então, o isolamento de compostos bioativos é um modo de estudar as plantas medicinais para obter compostos que podem ser úteis na saúde humana, como é nesse caso. Então, a gente usa, vamos falar assim, técnicas de laboratórios para isolar esses compostos e estudar a estrutura deles, o efeito biológicos. Então, é mais ou menos isso que a gente faz no laboratório. Como é que surgiu a oportunidade de você vir para cá? Então, aconteceu isso. Quando terminei o meu doutorado na Itália, me foi oferecida a oportunidade de passar um período no exterior e foi assim que eu ganhei uma bolsa de estudo para ficar aqui no Brasil. E aconteceu isso, a minha professora teve uma parceria com a Univale e assim começou a minha história aqui no Brasil. Mas você nunca tinha vindo para cá antes? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Como é que era a tua visão do Brasil antes de você vir para cá e depois que você veio? Te agradeço pela pergunta, porque... Não precisa agradecer. Eu te agradeço pela resposta, então. Então, eu não sei porquê, mas sempre na minha vida o Brasil foi um sonho, vamos falar assim. Mas eu não sei porquê, porque eu não conhecia nada do Brasil. Porque a ideia que a gente tem na Itália do Brasil não corresponde à realidade. É outra coisa, sabe? O Brasil é sol, é mar. Então, quando cheguei aqui, o Brasil é muito mais. Para mim, eu posso falar que o Brasil mudou a minha vida. Então, agora eu tenho uma ideia do Brasil que não tem nada a ver com a ideia que eu tinha no passado. Agora, posso te perguntar qual que é a ideia do italiano referente ao Brasil? Então, eu acho que os italianos têm uma visão muito limitada do Brasil. Então, nós precisamos experimentar antes de falar. O Brasil, eu acho que o Brasil é um mundo cheio de oportunidade. A gente não sabe isso. A gente é acostumado a pensar que as oportunidades são nos Estados Unidos, na Europa, sabe? Mas a gente não pensa no Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, eu achei muitas oportunidades. Então, eu adoro o Brasil. Você se sente realizada, é isso? Essa palavra é muito, mas sou feliz. Mas o mundo em geral tem essa visão pequena. Muito pequena, né? Sim. Não é só o italiano. Eu acho que sim. Eu acho que é um problema do mundo. Por Temos isso que abrir a cabeça, senhoras e senhores. Sim, abrir a cabeça, mundo. Não é? Não é Elisa? isso, eu concordo. Mas me conta qual que é a importância da biodiversidade das plantas do Brasil para a ciência no mundo?
Isso é um ponto fundamental, isso, porque o Brasil, eu acho que é o único país que tem essa diversidade, biodiversidade, nas plantas, principalmente. Então, eu acho que o Brasil tem que investir muito nessa área, porque não existe um país com essa biodiversidade. Então, é incrível tudo isso. Vocês aqui têm a maior floresta do mundo. Amazônia. Amazônia. Então, você precisa estudar sobre isso. E quais são as plantas reconhecidas que têm alto impacto na fabricação de medicamentos? Assim, você poderia me dar algum exemplo? Então, por exemplo, vou te falar da planta que eu estou estudando agora, por exemplo, que é uma planta medicinal, não é alimentar no sentido que é um medicamento mesmo. É o Hypericum perforatum, por exemplo, que é uma planta mais estudada para tratar as formas leves e moderadas de depressão. Então, talvez aqui no Brasil não é muito usada, mas na Europa sim. Por exemplo, na Alemanha é muito usada. Então, isso é um exemplo de como a planta pode ser usada como medicamento, porque o Hypericum perforatum tem dois compostos que são ativos contra a depressão. Por exemplo, a hipericina e a perforina, que são a maioria dos compostos principais. E, nesse momento, na verdade, no meu doutorado, eu estudei o metabolismo dessa planta para ver como a gente pode mudar o metabolismo da planta para obter um rendimento melhor do composto de interesse mesmo. Não sei se consegui explicar. Estou entendendo. Mas você falou em depressão, muito agora está se falando em depressão depois da morte do Robin Williams. Isso. Que é uma doença. As pessoas normalmente ignoram a depressão e acham, você tem tanto motivo para ser feliz, você sabe. E depressão é uma doença. Lá na Itália, as pessoas sofrem bastante de depressão? Não sei se tu pode me dar esse parâmetro, Então, nesse momento, eu acho que sim. Porque, como você sabe, a Itália está passando um período muito difícil. Por causa política, econômica e tudo. Estamos na crise internacional, mas na Itália as pessoas percebem muito. As pessoas estão perdendo o trabalho delas, então a depressão eu acho que é uma realidade. É uma realidade que a gente não pode ignorar, né? Não. Mas você gostava do Robin Williams? Você gostava do Eu filme gostava dele? do Robin Williams. Você sentiu sim. a morte dele? Sim. Eu fiquei muito triste por isso. Ele gostava sempre, muito. Ele sempre, parece que depois que ele faleceu, veio histórias de que ele realmente sempre sofreu muito com essa doença. Eu não tive a mínima ideia sobre isso. Ninguém teve. Isso. Nossa, porque ele parece sempre assim feliz, sempre alegre, sabe? Então, às vezes as pessoas que mais parecem felizes são as que mais sofrem. Eu concordo com esse mesmo? pensamento. Muitas vezes acontece, assim. Mas você é Mas feliz. aqui no Brasil, não. Não, no Brasil tem gente triste também, porque parece que todo mundo no Brasil é feliz, é alegre, é samba, é carnaval, mas é não festa, mas não é assim, não. Não. Não é assim, é aquele preconceito que a gente tem. Mas você mesmo. já sofreu de depressão? Eu nunca sofri de depressão. Porque mas... você parece tão feliz, tão alegre. Eu sou feliz, é verdade. Claro que na minha vida tive períodos mais difíceis, mas falar de depressão, eu acho que não. Você é PhD. Sim. Imagino eu que você tenha estudado muito no seu tempo de escola. Você era aquela aluna aplicada, a CDF, como a gente chama aqui no Brasil. Sim. Eu gosto de estudar, de verdade. Mas não é só isso a vida, Não, não é só imagina, estudo. mas é muito importante. Sim. Como é que você lidava com Você tinha aquela pressão interna e às vezes até externa dos pais de tirar notas muito boas? É mais ou menos isso, sim. Porque nós italianos estamos acostumados a estudar muito. A gente passa muitos anos com livros, estudando muito. Porque se você não tem um currículo básico bom, você não consegue achar um trabalho.
É esse o problema. Aqui no Brasil a gente pode virar até presidente se a gente não tiver um currículo bom. Viu? É diferente as coisas. Nossa, eu acho que o Brasil oferece muitas oportunidades. Por isso eu sempre falo para os jovens, vocês precisam aproveitar, porque as oportunidades que você tem aqui, a gente não tem na Europa, nesse momento pelo menos. A gente tinha já, mas passou. Engraçado, eu pensava que a educação na Europa era top. A educação é top, mas a oportunidade de trabalho. Ah, de trabalho, de emprego. Então, é isso que acontece. Quando a gente termina a universidade, nós confrontamos com a realidade muito difícil, sabe? Não conseguimos nos colocar no mercado do trabalho. É difícil entrar? É difícil entrar, isso. Então, Você sofreu para entrar no mercado de trabalho ou foi fácil? Eu estou sofrendo. Ainda? Ainda estou sofrendo. Ainda não achei uma oportunidade boa. E o que você achou da cultura italiana aqui na tua passagem pelo Brasil? Você consegue reconhecer bastante da Itália no Brasil? Sim, com certeza. Eu não sei se é porque Santa Catarina tem muitas influências dos italianos, mas a Itália está na comida, no português mesmo. Tem muitas palavras parecidas com o italiano. Acho que também na cultura tem influência italiana. A pizza daqui. Ótima domanda. Eu só estava esperando o momento certo de falar de pizza. Para falar disso. Então, a pizza do Brasil é ótima. Eu acho que depois a pizza italiana é a melhor pizza do mundo. É mesmo? Qual é o teu sabor favorito de pizza? A pizza clássica italiana é a margherita. Margherita. Tem uma diferença importante Qual? entre a pizza italiana e brasileira. Qual? Que a pizza brasileira é muito cheia de... como é que se fala? Repolho, não sei. Vegetais? Ah, sim, tudo. Tem tudo, uma mistura de tudo. Parece que eles colocam um monte de coisa numa Sim, bacia, mistura e jogam na massa, né? Então, é por isso que você não consegue comer uma pizza inteira, uma pizza toda. Nós italianos comemos sem problema nenhum uma pizza, cada um. Toda uma pizza. Então você está dizendo que a pizza brasileira ela é mais recheada? Mais recheada, isso. Aqui no Brasil, tem uma pizzaria em Balneário que ela faz é muito engraçado, ela tem um sabor que é pizza de sorvete. Não sei se você já experimentou. Nunca experimentei. Não, é assim, ó, é uma pizza normal, eles não entregam, eles só no rodízio. Aí é tipo uma pizza normal, daí tem uma bola de sorvete enorme na pizza. Nossa, não acredito. Eu acho, meu Boa Deus, ideia. até onde chegou a criatividade das pessoas de fazerem pizza. Mas daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho a 2. Hoje eu estou conversando com a bióloga italiana Elisa Brasili. E não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com mais papo, mais assunto. Vamos falar de Copa do Mundo. Depois do nosso vexame aqui, né, da Itália e do Brasil. Senhoras e senhores, foi feio. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho a 2. De volta com o Cafezinho a 2 e hoje eu estou conversando com a bióloga italiana Elisa Brasili. Elisa, você morava em Roma? Morava em Roma. Não tem como não perguntar sobre o Coliseu. Sobre o Coliseu, mas sobre a Roma toda. Sobre a Roma toda, mas para mim é fascinante aquilo tudo. É fascinante mesmo. Como é que é para você morar naquele local, naquele lugar tão turístico, tão visitado? Vai muita gente do mundo inteiro para lá. É um caos mesmo, mas é também a cidade mais linda do mundo, eu acho. Tem uma história incrível. A gente mora no novo, mas no velho no mesmo tempo. Roma é uma cidade maravilhosa, oferece muitas coisas, mas você aprende quanto é bom morar lá só quando você vai embora, é sempre assim. Porque quando você mora em uma cidade, você não percebe aquele que você tem e que não tem. Aquele negócio de você só dar valor quando perde. É isso, não é? tentando dizer isso. O que você sente mais falta de lá? De Roma mesmo, eu sinto falta dos lugares de Roma. Por exemplo? Sabe, eu sinto falta de andar
pelas ruas de Roma, de olhar Roma, porque é mágica, vamos falar assim. É uma cidade inspiradora, né? Inspiradora, sim. Você tem o costume de andar de bicicleta? Tenho, eu adoro Porque lá na bicicleta. Europa o pessoal anda mais de bicicleta, né? Sim. Eu acho isso incrível. Aqui no Brasil parece que só quem anda de bicicleta é só o pessoal com menos poder aquisitivo. Isso, não. E lá não. Não, Isso é eu ao achei contrário. Ao contrário, né? Sim. Você tem esse costume? Você tem essa prática? Eu adoro e eu acho que ir de bike é fantástico. Não é importante só para a saúde, mas é um divertimento também. Então, e Roma é um pouco perigoso, mas... É perigoso, Roma? Porque não tem não sei como se fala. Policiamento? Não, é uma via para ir de bike. Ah, tá. Você está falando que é perigoso andar de bike. Pensei que você estava falando da segurança em geral Não, da não, cidade. da segurança, não. É muito segura. Dá a para cidade. andar lá, Dá por pra exemplo, andar. de madrugada sem ter medo? É isso, eu sinto falta disso. É. Porque você vai na rua sem medo. Claro, tem que prestar atenção, mas não é como aqui. Um pouco Não diferente. ande de madrugada sozinha a pé aqui, Eu tá? eu sei. Por favor, aqui em Itajaí, em Balneária, mais sei. em Balneária, tá? Por favor, Tá não bom. faça essa besteira. Mas precisamos mudar. Mudar de Essas quê? coisas. Mudar essa coisa. Mudar essa realidade. Claro. Como? Como? Me dê sugestões, então. A Polícia Federal tem Por que favor. ficar na rua. Afinal, a gente Então. paga o salário deles, né? Eles por precisam isso. fazer isso. Então... Mas vamos falar da Copa do Mundo agora. Porque vamos falar. tanto o seu país quanto o meu país foi vergonhoso. Foi vergonhoso mesmo. Você acompanhou os jogos? Eu acompanhei, mas não tal para torcer, para a torcida, mas porque gostei muito do clima da Copa do Brasil. Eu tive muita sorte a ficar aqui nesse tempo. Então, apesar do final triste para o Brasil, eu acho que foi uma Copa maravilhosa. Porque pelo país. quando o Brasil ele tá em Copa do Mundo, o país para. O país para. Não sei se na Itália é assim, não deve ser Não, assim. não muito. Não tem essa euforia, porque aqui a gente deixa de trabalhar, por exemplo, para assistir jogo. Lá não é? Não, a gente não deixa de trabalhar, mas a torcida é forte. Eu deixei de gravar programa, porque Verdade. dia de jogo eu não gravei por causa dos jogos. A gente gravou em horários Então, diferentes. o futebol É uma é muito loucura, importante. mas é uma loucura gostosa, o pessoal se Sim. reúne. Você presenciou isso? Sim, eu presenciei e eu gostei muito. Mais que isso que o final do jogo, Mas a Itália também não foi muito bem, não. Não fui, claro que não. Né? Então a demonstração que a Itália precisa mudar. Tanto o Brasil quanto também. Brasil. E o Brasil também. Sim. Qual é o teu maior sonho como pesquisadora, como bióloga, como cientista? Te agradeço outra vez pela pergunta. E eu te agradeço mais outra vez pela resposta que você vai me dar agora. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que agradeço ao Brasil porque ele fez uma mágica comigo, porque eu descobri de novo a paixão pelo meu trabalho, porque na Itália estava um pouco decepcionada, sabe? Por causa da crise? Por causa de falta da oportunidade, de entusiasmo mesmo. E como eu sou uma pessoa entusiasta, eu não consigo estar muito tempo sem entusiasmo. Então eu agradeço o Brasil por isso, porque agora eu quero mais trabalhar na pesquisa científica. Eu não sei qual será a minha estrada no futuro, a minha rua no futuro, mas com certeza eu vou trabalhar na pesquisa científica. Isso é. Mas tem algo certo. ainda que você tem como meta, um sonho, algo assim que se você alcançasse você ia morrer feliz? Tá. Sabe aquela coisa super sim. idealista? Então, o meu desejo maior seria fazer alguma coisa de importante para os outros. Não sei como, não sei qual será, mas vou lutar por isso. Então, eu não vou te falar de descobrir a causa, não sei, a
causa do câncer, que já existe, tranquilo que existe. Será que existe mesmo? Existe mesmo. É mesmo? Sim. Então por que não divulgam isso, meu Deus? É um problema político-econômico. Teoria da conspiração, controle de As empresas população. farmacêuticas sabem mais que eu. Eu acho que sim. Você acredita em teoria da conspiração? Você é daquelas pessoas que acreditam que é tudo governo por trás? Eu acredito só em uma coisa, que a gente não sabe tudo, a gente não consegue saber como essas coisas são de realidade. Então, é isso. Alien. Agora eu tô viajando mais, agora eu tô... Alienígena, ET, você acha que existe? Você acha que existe? Não acho isso, não acho isso, não. É que a gente entrou nesse assunto agora. O problema é que as pessoas que moram no mundo, no nosso mundo, não falam a realidade. É isso o problema, não é um problema de outras vidas. É isso. Mas, Elisa, ainda quero te perguntar, o que tu acha do uso do princípio ativo da maconha em medicamentos? Nossa, que domanda, que pergunta. Eu acho que pode ser bom, mas eu não tenho muitas informações sobre essa planta, mas eu sei que funciona mesmo, como medicamento. Então, o problema é que, por exemplo, na Europa, eu não sei se é concesso, se é permitido isso. Eu acho que ainda estamos atrasados, mas aqui no Brasil é mais fácil. Você defende a legalização para fins medicinais, então, é isso? Então, eu acho que se uma planta é bom para curar, por que não? Pois não, pode ser assim. Não precisa fazer leis que impedem isso. Então, mas é uma problemática. É uma problemática, tem que de muito debate aqui, por exemplo. Sempre vira e mexe, estão discutindo sobre isso e, bom, enfim. Você assiste muito TV? Eu não gosto muito da TV, sabe? Do seu programa, sim. Até porque você está nele, né? Mas, não, eu gosto mais, não sei, ler livros ou ouvir a rádio também. Assista a televisão brasileira. A televisão brasileira no domingo. Elisa, olha, você vai se surpreender. Vou assistir. Assista mesmo, assista. O sociólogo Domenico De Masi, que você conhece, não sei. Como é que é? O Domenico De Masi, que é um sociólogo muito importante na Itália, fala que a televisão do Brasil é a melhor do mundo. Mas sabe que eu acho que é mesmo? Às vezes eu acho que é mesmo. É assim? É a melhor e é a pior, sabe? Não sei. O Brasil tem tudo, pior ou melhor. É, isso aí. Muito obrigado, Elisa. Me dá um beijinho aqui. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer. Adorei a conversa, conhecer a cultura, conhecer o teu trabalho, muito sucesso aí. Obrigada. E aproveite tudo que o Brasil tem de melhor, que eu sei que você está fazendo isso muito bem. Muito obrigada. Cafezinho 2 terminando, você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinho2. Até o próximo programa e vamos encerrar fazendo um brinde. Vamos fazer um brinde. Aê!